O bicho humano é um bicho engraçado, vai pulando galho em galho sem saber se preocupar. E vai deixando muito lixo nesse rastro, tem papel pra todo lado, sem ter gente pra limpar. E desmatando a floresta que rodeia, destruindo toda a beira, sem ter rio pra pescar. E desse jeito nosso lar que é perfeito, se ninguém cuidar direito, onde é que vai parar? Muito pra aprender, muito pra cuidar. Vem cantar comigo e agora... Boa noite a todos os irmãos, estamos novamente na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade, aqui de Horizontina, para mais uma reflexão de hoje. O tema a ser abordado hoje é um tema de fundamental importância para todos nós refletirmos sobre o meio ambiente, a lei de conservação e o espiritismo. Vamos refletir um pouco sobre o que esses temas têm em comum e qual a importância deles para nós. Então, a base utilizada para essa exposição de hoje é no próprio site da FERGS, né, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Para quem quiser se aprofundar mais, há uma página específica sobre saber ambiental, conforme o link que está aqui na tela, né, fergs.org.br/saber ambiental. Para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, há toda uma reflexão sobre todas as leis morais e o meio ambiente, a ecologia. Também no Livro dos Espíritos há diversas questões, mas as que serão abordadas aqui hoje, dentro do capítulo da Lei de Conservação, são as questões 704 e 705. Também temos ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo várias abordagens deste tema e inúmeros capítulos diversificados, mas o que traremos hoje aqui para nossa reflexão é os itens 7 e 8 do capítulo 25 do Evangelho. Então, só para fazer essa reflexão inicial sobre o vínculo, né, das leis morais e ecologia, qual é o tipo de vinculação, o que uma coisa tem a ver com a outra, e por que é tão importante a gente refletir sobre esse tema. Então, a gente sabe que o Espiritismo, ele possibilita a todos nós esse resgate, né, dessa relação entre o ser humano e diversos temas, entre eles o meio ambiente. Então, com base nas leis morais, né, de Deus, as leis que regem o universo, as leis naturais, a gente vai ver dentro do Espiritismo este caminho, né, esta luz necessária para a nossa reforma íntima. E ele contribui também, o Espiritismo, nesse sentido, imensamente para a preservação da ecologia, tanto no sentido íntimo, como no sentido do meio externo. Então, no meio ambiente propriamente dito, né, o exterior, a natureza, os animais, tudo que forma este ambiente onde a gente está inserido, mas também no meio íntimo, naquilo que concerne ao nosso ambiente interno. Então, percebe-se várias passagens ao longo do Evangelho, como eu já comentei no início, sobre essa questão, sobre a questão da preocupação com o meio ambiente, sobre a conservação dele, a degradação dele, o que estamos fazendo com ele, como deveríamos melhor nos portar diante dele, quais as consequências, né? Quais são os itens relacionados a esse tema que são de suma importância para refletirmos. E também o Evangelho e as outras obras básicas da doutrina nos fazem refletir sobre essa questão da degradação ambiental, que todos nós temos consciência, que vivenciamos hoje, que é originada, logicamente, do nosso egoísmo e do nosso materialismo, ainda tão presente em cada um de nós. Então, há uma grande vinculação das leis morais de Deus como base para a gente reconhecer esse movimento ecológico que deve ser feito, né? Dentro do movimento da ecologia, a gente tem vários princípios que regem, né? Que devem ser seguidos para a conservação, para o melhoramento deste meio ambiente, os quais possuem vínculo com as leis morais. Hoje nós vamos abordar aqui especificamente a lei de conservação. Então, numa próxima oportunidade, poderemos abordar as outras leis morais e o vínculo com o movimento ecológico, mas hoje vamos nos deter aqui nesse estudo sobre a lei de conservação.
A questão da lei de conservação, a gente pode fazer um vínculo dela com a lei do trabalho e a lei do progresso. Então, dentro das leis morais, das leis divinas que nós temos, né, que são trazidas para nós no Evangelho e detalhadamente no Livro dos Espíritos, que é a nossa outra obra básica, nós temos todas as leis morais, né, a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução e tantas outras, e entre elas a lei de conservação, a lei do trabalho e a lei do progresso. Podemos ter um olhar nesse momento inicial de conexão entre essas três leis. À medida que a gente for estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 25, que possui o tema Buscai e Achareis, baseado em todos os ensinamentos de Jesus sobre este tema, a gente vai ver que existe um vínculo entre a lei do trabalho, a lei do progresso e a lei da conservação. Quando nos é colocado pela espiritualidade amiga o seguinte: a terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. Então, todas essas questões que nós refletimos sobre as misérias, né, as pobrezas extremas existentes no planeta Terra, as diferenças de classes sociais, as diferenças de condições financeiras entre as pessoas, enquanto muitos esbanjam e têm o supérfluo, hoje outros não têm nem o necessário, né, passam fome, passam necessidades básicas, primárias para a conservação do seu corpo aqui na Terra. A gente fica pensando e se questionando por que isso ocorre, né? Deus é injusto? Às vezes a gente xinga Deus por isso, né? Ah, Deus é injusto por criar essas possibilidades para alguns irmãos que passam por situações tão severas, tão difíceis e provações para o corpo físico. E aí o Evangelho vem nos trazer essa luz para nos dizer que, na verdade, nada disso é culpa de Deus, né? E nem do nosso planeta. O planeta, sim, ele produz o bastante, o necessário para todos os habitantes. O problema é a forma com que a gente administra todos esses recursos. Então, o homem, através da sua ganância, do seu egoísmo, do seu orgulho, né, foi criando essas apropriações demasiado, em excesso, em algumas oportunidades, o que faz com que falte para outros de não terem nem o necessário. Então, nos dizem os espíritos amigos que quando a gente souber administrar todos esses bens que a natureza nos oferece de forma exuberante, de forma qualitativa que nós necessitamos aqui, a gente vai conseguir, através das leis da justiça, da caridade e do amor ao próximo. Quando esses sentimentos verdadeiramente reinarem no ser humano, em todos nós aqui, a gente vai conseguir administrar melhor, tudo fluirá da melhor forma, pois não conseguiremos estar com bens muito acima daquilo que é necessário, vendo um irmão passando necessidade. Isso nos tocará, isso nos moverá e nós conseguiremos redistribuir melhor todas as riquezas que nós temos aqui no nosso planeta. Então, para isso é necessário que a fraternidade universal reine entre os povos. E aí a gente se questiona quando isso acontecerá, né? Quando poderemos colocar em prática isso? Quando estaremos prontos para verdadeiramente sermos fraternos nesta família universal a que pertencemos, tanto aqui no planeta Terra, né, como abrangendo todos os irmãos desencarnados que temos nessa família universal que pertencemos. Quando a fraternidade realmente vigorar entre os diversos povos, não haverá povos mais ricos ou povos menos favorecidos. A gente conseguirá fazer essa distribuição. E aquele supérfluo, né, que um irmão tem, como eles dizem aqui, de um suprirá aquela insuficiência do outro povo, da outra nação, do outro irmão que necessita. E assim, realmente, cada um terá aquilo que lhe é necessário para viver aqui. Então, esta passagem do Evangelho nos ensina, nos faz refletir sobre a questão do desapego que a gente
deve aprender. A gente deve aprender a se desapegar dos bens terrenos e sim praticar mais a lei do amor e da caridade, aquilo que Jesus tanto nos ensinou. Quando a gente conseguir, né, transpor essa lição, quando a gente conseguir superar as mazelas que nós ainda temos, os vícios morais que nós ainda temos e superar tudo isso, com certeza nós teremos um meio ambiente muito melhor, um planeta muito melhor, em que ecologicamente estaremos melhores, não faremos degradação nenhuma com ele, iremos respeitar a mãe natureza, iremos respeitar os animais, todos os outros seres vivos que aqui convivemos. Então, essa lição do Evangelho, ela tem ligação com os princípios ecológicos, né, que a ecologia como ciência vem nos trazer, porque ela nos traz esse conceito, então, de sustentabilidade. Essa palavra que a gente tanto ouve, né, em termos de meio ambiente, a sustentabilidade, ela está agregada desses valores morais que nós temos que nos transformar como seres, né, seres humanos, para que a gente consiga verdadeiramente conquistar a sustentabilidade. A gente só vai conseguir conquistar essa sustentabilidade ambiental quando a gente se transformar, quando a gente conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente já tem conhecimento, tudo aquilo que os meios de comunicação já nos trazem, que vários doutrinadores nos trazem, que a ciência nos traz e também a doutrina espírita nos esclarece. Então, quando se fala nesse desenvolvimento sustentável, ou no consumo sustentável, no consumo consciente, a gente pretende que esse uso dos recursos naturais que a Terra nos proporciona, que esse planeta lindo nos oferece, ele seja feito, então, de uma forma equilibrada, sem exaurir os meios que são esgotáveis, que são finitos. Então, a gente vai começar a atender ao princípio da necessidade, enfrentando, então, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso apego. Então, em todas essas questões ambientais que a gente tanto estuda desde criança, né, desde a escola, aos meios em que estamos inseridos, no nosso lar, a gente está sempre ouvindo, né, esses pensamentos, né, os R's, repensar, reutilizar, recusar aquilo que não é necessário para não produzir lixo desnecessário, reduzir o nosso consumo, reciclar aquilo que é possível. E aí vem toda aquela questão do consumo consciente, de tantas campanhas que já temos na nossa sociedade, para a gente refletir sobre aquilo que a gente adquire, se isso realmente é necessário para a nossa vivência aqui, ou estamos somente sendo consumistas, o que é o consumo de forma ruim, de forma negativa, tanto para nós como para o meio ambiente, pois estaremos produzindo mais lixo, pois estaremos esgotando os meios que são finitos do meio ambiente para simples coisas supérfluas na nossa vida. Então, em todos aqueles questionamentos, como a imagem aqui nos diz, né, perguntas que devemos fazer para esse consumo consciente, antes de comprar, né, qualquer coisa. Por que comprar? De quem comprar? Vai ser de alguém que utiliza de uma forma mais correta, com práticas mais ecológicas, com práticas que respeitam mais o meio ambiente? O que comprar? Eu preciso mesmo comprar isso que eu estou idealizando? Como comprar? Qual é a forma que vai ajudar mais o meio ambiente? Como usar? Eu preciso mesmo desse item que eu estou querendo comprar? E outro questionamento é como descartar. Esse bem que eu vou utilizar por um tempinho, às vezes ali curto, né, um espaço curtíssimo de tempo de utilização de vida, como que ele vai ser descartado? Todas essas questões são questões para a gente refletir, para aos poucos irmos adquirindo essa consciência na hora da compra e assim estimulando somente o consumo consciente, somente daquilo que eu realmente necessito, evitando a compra dos supérfluos e trabalhando em nós esse desapego, né? Essa coisa exacerbada de querer comprar tudo do último momento, da última moda, do último lançamento do mercado. É realmente necessário para mim? É importante isso para a minha vida? Ou eu estou somente seguindo um modismo, estou somente seguindo a massa que me estimula, né, os meios de comunicação e todos que me cercam, que me estimulam até aquela nova tecnologia, aquele novo bem, aquela troca daquele bem? É realmente importante? É realmente necessário? São questões para a gente se fazer diariamente.
Ainda conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo 25, mas agora no item 7, está nos colocado o seguinte: Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário, mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Então, eles nos reafirmam de que sim, Deus provê para nós tudo aquilo que é necessário para a nossa existência aqui. Temos o necessário. Mas o que acontece, então, que alguns irmãos passam, né, por situações que não possuem nem o necessário? Então, a gente sabe que a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós temos o nosso livre-arbítrio diante das conduções nossas aqui, das decisões nossas aqui na vida. E muitas vezes a gente optou por caminhos equivocados. A gente optou por caminhos que denegriram o meio ambiente, que produzimos vícios morais, que prejudicamos pessoas, né? Muitas situações nós vivenciamos em vidas anteriores, como a doutrina espírita vem nos esclarecer. Então, muitas vezes, aprovações que temos que passar aqui de situações extremas, de dificuldades extremas, independente da área, né? Seja uma questão financeira, seja uma questão na família, no trabalho, são questões muito delicadas que a gente tem que vivenciar, mas que são importantes para aquele nosso crescimento, para aquela nossa valorização daquilo que Deus nos oportuniza. Como nos é dito aqui, a gente não reconhece, não dá valor muitas vezes àquilo que a gente tem, que Deus provê na nossa vida. Não damos valor às coisas básicas que temos e que são as necessárias para a gente viver aqui, e muitas vezes queremos só mais, adquirir mais, ter mais bens, né, ter mais regalias aqui, né, mais confortos, e não damos valor àquelas coisas básicas que Deus nos oferece. Ou então viemos às vezes em alguma existência de riqueza e simplesmente, né, aproveitamos ela somente para nós, desperdiçando, causando prejuízos a outras pessoas, né, e com isso, muitas vezes a gente tem que vir numa aprovação da pobreza extrema, numa outra vivência, para a gente ter essa balança de reconhecimento, para a gente aprender com os nossos erros. Cada situação é uma situação, mas a gente sabe que há essas necessidades e provações que nós vivenciamos aqui neste planeta escola, que é necessário para nós. Então, muitas vezes a gente não se conforma, né, não está satisfeito, a gente é insaciável, como eles dizem aqui, nos nossos desejos, nas nossas ambições, e a gente fica simplesmente entregue a essas nossas condutas, né, e a gente vai colher aquilo que a gente semeou, aquilo que a gente plantou. Como eles nos dizem aqui, a providência divina, então, nos deixa entregue a nós mesmos, a colhermos os frutos daquilo que plantamos. E isso ocorre agora também. Então, é importante não ficarmos nos culpando pelos erros do passado, ou querendo adivinhar o que fizemos de errado em vidas anteriores, mas sim aproveitar este momento atual para fazer algo diferente, para que no futuro a gente possa colher coisas melhores, para que a gente não sinta essas culpas, né, essas verdadeiras provações difíceis, que são as consequências dos nossos erros do passado, e sim que a gente se melhore para ter um futuro diferente. Então, neste ponto, o Livro dos Espíritos, que é outra obra básica da doutrina espírita, nos fala sobre a lei da conservação. E há várias questões tratando desse tema, da questão 702 até a questão 727. Para quem quiser se aprofundar mais e ter todo o dimensionamento dessa lei de conservação, ela aborda diversos pontos e situações diferentes, né, para a gente entender melhor esse tema. Mas aqui, especificamente hoje, tratando desse vínculo com a ecologia, com o meio ambiente, a gente vai refletir sobre duas dessas questões, a questão 704 e a 705.
Na questão 704, Kardec questiona a espiritualidade amiga. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Então, nos é dito que sim. E se não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil, o supérfluo não o é jamais. Então, aqui vemos um detalhamento daquilo que o Evangelho já nos trazia, né? Que a terra, sim, produz tudo aquilo que nos é necessário, mas a gente vê aqui a especificidade, é aquilo que nos é necessário. O supérfluo não, porque o supérfluo não é importante para nós aqui. O supérfluo nos distrai, né? Nos faz muitas vezes cometer muitos erros nessa busca incessante pelo supérfluo, né? Pela conquista sem limites, né? Passando por cima de todos e de quem nos atrapalhar nessa jornada. Então, a doutrina espírita, ela não nos condena essa busca pelo progresso, essa busca pelo melhoramento das nossas condições, essa busca de conquistar, de alguma forma, confortos para a nossa vivência aqui. Mas, sim, ela nos alerta para que o supérfluo não seja a base, não seja o mais importante na nossa vida. Nós podemos sim ter alguns confortos, mas o que importa para a gente viver aqui é o necessário, é o para alcançar, de forma nenhuma. Não podemos, de forma alguma, atingir os outros nessa busca incessante por bens, por conquista de patrimônio, que muitas vezes nos deixa cegos aqui na Terra. Então, para isso, complementando essa pergunta da lei dos espíritos, a gente tem aquela mensagem já tão conhecida de todos, de autoria do Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, sobre essa questão do supérfluo e do necessário, para a gente refletir sobre que valor estamos dando e que proporção, né, de importância estamos dando para o supérfluo e para o necessário na nossa vida. Então, ele nos diz o seguinte: uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam o silêncio e outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, essa mensagem nos faz refletir sobre que valor estamos dando para aquilo que temos na nossa vida. Estamos dando mais atenção aos supérfluos ou ao que realmente é necessário para a nossa evolução? Ainda complementando a questão anterior, Kardec questiona no Livro dos Espíritos por que a Terra, então, não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem. E aí os espíritos amigos nos dizem, é que o homem a negligencia, ó ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta da sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. E continuando nessa questão, eles respondem ainda dizendo que quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã, e a razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo de escassez? Em verdade, eu vou-lhe disse, não é a natureza que é imprevidente,
mas o homem que não sabe se regrar. Então, a gente vê todas essas degradações que a gente faz com o nosso ambiente, como algumas figuras ilustrativas aqui nos mostram, né? A poluição dos rios, as queimadas das matas, as destruições que nós fizemos de muitas e muitas formas terríveis com a natureza e com o planeta, que só nos serve, só nos traz as coisas boas para o nosso necessário aqui, e a gente está degradando tudo. Né? A gente está tratando ele de forma totalmente equivocada, com muitos erros, muitos deles pela ganância, né? Pelo objetivo de sempre querer mais, mais e mais o supérfluo. Então, eles nos questionam, por que se a gente desperdiça tanto assim, degrada tudo, né? Destrói o meio ambiente, por que a gente teria de se espantar se no dia de amanhã não tiver nem mais o necessário para vivermos aqui? Por que a gente vai reclamar se existir escassez de água potável, de ar puro, ar adequado para a nossa vivência aqui, né? De meios de alimentação que a Mãe Terra nos proporciona? Como poderemos reclamar se nós mesmos provocamos isso para um futuro próximo? Então, está na hora de modificarmos as nossas condutas perante o nosso ambiente e deixarmos de ser imprevidentes, como eles nos dizem aqui, né? Deixarmos de esbanjar, de querer somente satisfazer nossas fantasias capitalistas de conquistas de cada vez mais e mais, pois isso não é o necessário para a nossa evolução aqui. Então, a sustentabilidade neste uso dos recursos naturais, né, do nosso meio ambiente de forma adequada, ela é, né, uma máxima, uma regra a ser seguida, tanto nos termos da ecologia, como ciência, como para o espiritismo, pois ela vai resultar, então, nesse nosso desapego dos bens terrenos, e aí sim, empenhando-se o ser humano em conservar e restaurar os bens ambientais necessários à sua sobrevivência. Com isso, certamente conquistará o seu progresso moral, o que repercutirá no progresso material do próprio planeta, pois tramitam conjuntamente a evolução dos mundos e de seus habitantes. Então, vemos a importância de nos transformarmos e colaborarmos e resgatarmos, melhorarmos aquilo que já degradamos do nosso meio ambiente, conservar aquilo que ainda resta, que ainda não houve a interferência equivocada do homem, e restaurar aqueles bens ambientais que são importantes para a nossa sobrevivência. Isso vai desde os rios, as matas, as florestas, os animais, tudo que compõe esse meio ambiente que nos cerca, do qual fazemos parte. Com isso estaremos evoluindo, com isso estaremos buscando esse progresso que é tão importante e necessário para nós, e colaborando com o nosso planeta, que também está sempre em transformação. Lembramos também nesse ponto da outra pergunta do Livro dos Espíritos, a 780A, que está nessa imagem ao lado, em que Kardec questiona como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral. Então, como podemos usar todos esses conhecimentos que já temos, que a ecologia já nos traz há tantos anos, para o nosso progresso moral? E nos é dito que, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Então, nós já temos a condição de saber qual é o caminho correto a seguir e qual é o caminho equivocado. Já temos condições, conhecimento, que é nos trazido através da ciência, para saber quando estamos utilizando bem ou mal o meio ambiente, quando estamos ajudando ou prejudicando. Então, já temos essa condição de discernir. Cabe a nós agora escolher com o nosso livre-arbítrio qual o rumo que queremos seguir. E para finalizar, eu trago aqui essa reflexão desta obra, né, que é um livrinho de bolso, que a gente diz, né, chamado Conduta Espírita, através do espírito André Luiz, pelo autor, né, Psicografia de Evaldo Vieira, esse livro que foi publicado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Então, dentro deste livro, há várias condutas, como o nome já diz, né, sugestões de condutas que devemos adotar perante as diversas situações da nossa vida, né, perante a nossa família, o nosso trabalho, perante várias situações. E eu trouxe aqui, então, agora, dois pontos referente a essa questão do perante a natureza, que eles nos trazem, então, sugestões de como devemos
seguir, de como devemos atuar na nossa vida aqui na Terra. E o autor nos diz o seguinte: de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo, quanto possível, todos os seres e todas as coisas na região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo. Campo ajudado é pão garantido. E numa outra reflexão sobre nesse mesmo ponto, perante a natureza, ele nos dá outra dica de como nos conduzir. Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. A vida vegetal é moldura protetora da vida divina. Eximir-se, derreter improdutivamente qualquer extensão de terra sem cultivo ou sem aplicação para fins elevados. O desprezo deliberado pelos recursos do solo significa malversação dos favores do Pai. Furtar-se de mercadejar criminosamente com os recursos da natureza, encontrados nas faixas de terra, pelas quais se responsabilize. O mordomo será chamado às contas. E ele finaliza essa parte do perante a natureza nos trazendo esse ensinamento de Paulo na carta a Coríntios, que nos diz: pois somos cooperadores de Deus. Então vemos a importância da nossa atuação neste meio ambiente que nos cerca, pela necessidade que temos dele, pela necessidade que temos de resgatar, de recuperar aquilo que já poluímos, aquilo que já estragamos no nosso meio ambiente, e de cooperar para que ele possa ser utilizado da melhor forma possível. Então ele nos traz aqui alguns exemplos, né? Terras extensas sem cultivo, sem utilidade, o que estamos fazendo com elas? Né? Estamos usando ela somente para colecionar bens, né? Para termos áreas e áreas de terra. Então ele nos traz esse exemplo para que a gente cultive de forma produtiva, para fins elevados, que a gente use esses meios que Deus nos ofertou de forma correta, de forma a praticar o bem, de forma a ser útil para toda a população do nosso planeta. E também nos dá esse conselho para que a gente, de forma alguma, use criminosamente os recursos da natureza, como sabemos que a humanidade faz, né? Sabemos que são destruídas áreas extensas de floresta, de mata nativa, né? De árvores que não era possível serem retiradas, serem cortadas, e assim ocorre, né? Muitas coisas criminosas são feitas aproveitando-se dessa natureza tão exuberante que Deus nos oportunizou. Mas aí nos vem o chamado: o mordomo será chamado às contas. Estamos como usufrutuários desses bens que Deus nos oportunizou aqui. Se estamos fazendo mau uso deles, ou de forma pior ainda, usando criminosamente essa natureza que nos é oportunizada, teremos que prestar contas. Teremos que um dia resgatar todos esses erros, teremos que repor tudo isso que degradamos, então seremos chamados. A nossa consciência nos chamará para resgatar tudo isso. Então, devemos nos colocar como cooperadores de Deus, para praticar boas ações, para praticar o bom caminho. E para finalizar, nesta mesma obra, há um item também específico perante os animais, que, logicamente, fazem parte desse meio ambiente, né, dessa ecologia que estamos falando aqui. Então, eu trouxe aqui somente um item, mas para quem quiser se aprofundar mais, há vários itens que eles trazem sobre esse ponto, que é um conselho que nos dão, então, de conduta espírita perante os animais. E ele nos diz assim: esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica e o abuso destrói. Então, vemos que da mesma forma em relação
A flora, a fauna, ambos têm que ser utilizados somente para aquilo que é necessário para nós aqui. O abuso de qualquer forma, seja das florestas, seja dos animais, seja como for, né, estaremos destruindo, estaremos praticando crimes perante a lei de Deus. Então, ele nos traz aqui inclusive essa questão da exploração dos animais na questão de testes, né? De testes para produtos que utilizamos aqui. Por que ainda utilizamos isso? Já possuímos algumas outras formas de fazer isso, então por que continuamos explorando, né? Ele nos diz aqui, não no sentido de querer repreender, né, o uso de animal para se alimentar ou para pesquisas laboratoriais, mas que a gente comece a repensar isso. Já temos condições de fazer diferente, já temos condições de reduzir o consumo, já temos condições de não tratar os animais de forma cruel, temos que respeitá-los como os irmãos que somos, né? Como seres vivos, não somos somente nós os seres criados por Deus. A natureza, os animais também foram criados por Ele e devem ser respeitadas por nós da mesma forma. Então, para finalizar, ficamos com esta frase, que é de um artigo escrito pela autora Isabel Gurgel, que foi escrito por esse Portal do Espírito, Fundação André Luiz, em que, refletindo sobre esse tema, ela nos diz assim: a natureza como um todo e todo o cosmos segue o seu curso evolutivo. E esse ambiente do planeta Terra, que foi destinado ao homem para que nele desenvolvesse também o seu caminho, lento e progressivo de evolução, em equilíbrio com tudo aquilo que está à sua volta, e, sobretudo, com a grave responsabilidade de conviver pacífica e harmoniosamente com seus semelhantes e com este ambiente que o cerca. Então, que fiquemos com essa reflexão sobre a nossa responsabilidade perante o meio ambiente, sobre a nossa necessidade dele para evoluirmos, sobre a possibilidade que Deus nos deu de estarmos aqui neste planeta tão lindo, que nos oferece tantas belezas e nos oferece o necessário para vivermos aqui, para a sobrevivência do nosso corpo físico, e que temos que seguir este caminho aqui. Então, temos que viver de forma equilibrada e harmoniosa com tudo que nos cerca, lembrando sempre da nossa responsabilidade pelos atos que cometemos aqui, para assim nos transformarmos, para termos atitudes melhores a partir de hoje. Obrigada pela atenção de todos, que sigamos todos firmes nessa reflexão tão importante para a nossa evolução. Até mais. O bicho humano é um bicho engraçado, vai pulando galho em galho sem saber se preocupar. E vai deixando muito lixo nesse rastro, tem papel pra todo lado, sem ter gente pra limpar. E desmatando a floresta que rodeia, destruindo toda a beira, sem ter rio pra pescar. E desse jeito nosso lar que é perfeito, se ninguém cuidar direito, onde é que vai parar? Muito pra aprender, muito pra cuidar. Vem cantar comigo e agora completar. P de proteger, L de limpar. A com muito amor, nossa natureza. É de educar, T de trabalhar. A com muito amor ao nosso planetinha. O bicho humano que um dia foi criança, pra limpar essa lambança tem que agora preservar. E nessa dança pra voltar a ser criança, ao fazer essa façanha de aprender a reciclar e entender que toda água um dia acaba, cada gota utilizada temos que economizar. A natureza está pedindo nossa ajuda pra entrarmos nessa luta de viver e renovar. Muito pra aprender, muito pra cuidar. Vem cantar comigo e agora completar. P de proteger, L de limpar. A com muito amor, nossa natureza. É de educar, T de trabalhar. A com muito amor ao nosso planetinha. P de proteger, L de limpar. A com muito amor, nossa natureza.